boa noite. Solicito todos. Vamos dar início a mais uma sessão do nosso Seminário de História Religiosa, está dedicado ao tema dos homens e da memória, os tempos do Diocese do Porto, dedicado precisamente à história do Diocese do Porto do governo contemporâneo. Estamos já no governo contemporâneo e esta sessão, que é a última, será dedicada ao tema Diálogo e Encarnação das figuras da Igreja do Porto, Narciso Rodrigues e Albino Moreira. Será uma intervenção a três vozes hoje, com a intervenção de Avelino Magalhães da Cunha, José Maria Pacheco Gonçalves e Manuel António Oliveira. Avelino Cunha nascido no Bombarral, viveu no Porto e Vila Nova de Gaia, estudou no Seminário Diocesano do Porto, ordenado presbítero em 67, formador do Seminário Maior, iniciou depois o trabalho pastoral na Serra do Pilar, que ainda hoje mantém. Entre 92 e 97 estudou na Universidade Pontifícia de Salamanca, onde fez doutoramento em Teologia Dogmática com uma tese sobre São Gonçalo de Amarante, no vulto. De 97 a 2014 foi professor aqui na Faculdade de Teologia da Universidade Católica, onde lecionou Teologia Pastoral, História e Teologia das Religiões, entre outras cadeiras, seminários e organização de situações. José Maria Pacheco Gonçalves, presbítero também da Diocese do Porto, frequentou o seminário quando o Dr. Albino Gervásio Moreira era superior e professor de Teologia. Foi professor prefeito e diretor espiritual do Seminário Pilar, entre 69 e 73, 75 a 83, diretor do Secretariado Diocesano de Educação Cristã, entre 79 a 80, Instituto Lumen Vitae de Pastoral e Catequese em Bruxelas. Depois em Roma, até 2014, trabalhando na secção portuguesa da Rádio Vaticana. Frequentou entre 98 e 2001 o mestrado em Teologia Espiritual na Universidade de Ljubljana. É membro da Associação para o Estudo do Pensamento de Simão Weil, tem várias publicações editadas na respectiva revista e outras publicações. Finalmente, Manuel António Oliveira terminou o curso de Teologia no Seminário do Porto em 71, é licenciado em Línguas e Literaturas Clássicas em 89 pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestre em Literatura Portuguesa em 96 pela Faculdade de Filosofia da Universidade Católica em Braga, doutorado em Humanidades, Literatura Portuguesa em 2002 pela Faculdade de Filosofia da Universidade Católica em Braga. Como presbítero da Diocese do Porto entre 73 e 91, exerceu as funções de assistente diocesano da JUC e da LOC e de assistente nacional da LOC. Professor do ensino secundário entre 89 e 2013, data em que passou à situação de aposentado. Alguns dos seus trabalhos publicados, desde logo a tese de doutoramento, com o título A Margem da Transcendência, um estudo da poesia de Rubel, publicado em 2004, e vários estudos no âmbito da literatura portuguesa, publicados em Bloco de Letras, Comúnio, estudos teológicos, os estudos teológicos de Coimbra, também a Humanística e Teologia na Tiragem. Está feita a apresentação então das três vozes que hoje nos vão falar precisamente do tema Diálogo e Encarnação. Agradeço o terem aceito e nos terem proposto a apresentar o tema no contexto do nosso seminário e certamente ficaremos enriquecidos pela intervenção. Passo a palavra. Boa tarde a todos, sobretudo aqueles que eu não cumprimentei. Portanto, está dito que somos três. A mim calha-me introduzir a questão ou situar as figuras em questão na história e na teologia do século XX. Fizemos este PowerPoint, digamos, que apresenta figuras da história do tempo ou até livros
desse tempo que tiveram uma importância grande na teologia. Eu vou fazer uma apresentação o mais rápida que posso, explicando a novidade da teologia a partir do fim do século XVIII, no fim do século XIX e por todo o século XX. Deus fala aos profetas, mas os poetas também são profetas. São o traço de união entre a beleza e os homens. E se a beleza é Deus, os poetas deviam ser os arautos da existência de um Deus verdadeiro. É por isso que os artistas são sempre pioneiros. E eu começo pela música, lembrando especialmente o Eri Encarnatus, Ed Homo Factus Est, Crucifixus, Passus et Sepultus, da missa em Si menor de Bach e da missa solene de Beethoven. Claro que não foram os primeiros a perceber que o enviado do Pai, que era rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, mas foram dos primeiros que, à entrada do nosso tempo, o redescobriram. Nos inícios do século XIX, Johann Adam Möller, professor em Tubinga, primeiro de Direito, depois de História e finalmente de Eclesiologia, escrevia assim: a Igreja, coisa tão grande, importante e transcendental, foi entregue a um conjunto visível de homens, a uma sociedade que entra pelos olhos dentro. A razão última da visibilidade da Igreja radica na encarnação do Verbo de Deus. Se ele tivesse entrado no coração dos homens sem ter tomado a forma de servo e, consequentemente, sem ter aparecido em forma corporal, teria formado apenas uma Igreja invisível, puramente etérea. Mas como o Verbo se fez carne, ele próprio se manifestou de forma externa, perceptível, humana, tendo por isso falado aos homens como homem, agido e sofrido como homem, a fim de ganhar os homens para o reino de Deus. Em suma, Möller reparou que na Igreja se repetia o mistério da encarnação, elemento humano e elemento divino, com uma diferença. Em Cristo, o Espírito assume o elemento humano. A Igreja inspira-a. E porque na Igreja se repete o mistério da encarnação, ela é, a Igreja, um Natal continuado. E assim como o Verbo se fez carne, a Igreja tem de ser a sua manifestação histórica e por isso integra os elementos humano e divino. Esta descoberta publicou a Möller em 1825, num livro que já passou aqui, A Unidade da Igreja, questão que retomaria em 1832 noutra obra de título Simbólica. Morreria novo, em 1838. Mas dela nunca mais se ouviria falar até ao fim do século, nem no Concílio Vaticano I. Nunca se preocupou o teólogo de Tubinga em saber se a referida analogia era grande ou pequena. Disso falaria o Concílio Vaticano II, que disse tratar-se de uma analogia não medíocre. Explicava o Vaticano II a analogia. Tal como na pessoa de Jesus há uma união das naturezas humana e divina, assim a Igreja. Por isso, ela, a Igreja, é humana, vive no tempo, tem visibilidade, tem um corpo social, vê-se, decide, canta e celebra. Existe em África, na América e nos mais continentes. É rica ou pobre, fiel ou infiel ao Evangelho, etc. Mas é também divina. Obra do Espírito de Deus e construção sua,
seu campo e sua vinha, sua casa e agricultura. E com ela o Senhor se compromete até ao fim dos tempos, pois que o seu Espírito a vivifica. Quando Müller falou nesta analogia, a Europa Central-Norte estava já em plena Revolução Industrial. Era já real a pauperização de vastas camadas da população urbana europeia das grandes cidades, muita delas escapada dos campos para o Eldorado enganador das fábricas nascentes. Já ela engrossava o drama da proletarização dos novos pobres, das fomes, das doenças e dos acidentes de trabalho, da exploração levada a cabo por um patronato sem respeito pela vida humana, tudo o que dizimou os nossos tataravós. Foi então que alguns cristãos começaram a cautelar. Assim como o Verbo de Deus, o seu Filho, desceu e se fez pobre, num presépio, numa família pobre, num povo menorizado e dominado por romanos, que tinha uma língua desprezível, etc., assim a Igreja tem de, para ir aos pobres, deixar palácios e poderes. No século XIX eram ainda muitos. O Vaticano era ainda também um Estado poderoso no xadrez europeu e mundial. Tinha de descer ao mundo operário, da doença, do desemprego, da fome, da exploração, etc., etc. Tem a Igreja de encarnar tudo isso, descendo até aos campos de concentração da Ásia. E por cá chamavam-se Aljubre, Caxias, Peniche, Tarrafal, etc. O Papa Francisco diria que se tratava de tocar a carne sofredora de Cristo no povo. Mas se a eclesiologia do tempo não reparou no pensamento de Müller, nem sequer o Vaticano II, nem sequer o Vaticano I, a Igreja Real, aqui e ali, começou a dar-se conta de que, tal como ele desceu e se fez pobre, tinha ela que fazer o mesmo. Descer também e fazer-se pobre. Eu posso começar por recordar Ozanam, mas logo tenho de contar a história do Padre Chevrier, que explicou ter sido meditando durante a noite de Natal de 1856 sobre a pobreza de Nosso Senhor e sobre a sua descida para o meio dos homens, que resolvi deixar tudo e viver o mais pobremente possível. Foi o mistério da encarnação que me converteu. Depois de Chevrier, já no fim do século, o leão das coisas novas, a encíclica Rerum Novarum sobre a miséria imerecida, não as esgotou. No seu tempo e antes dele, no Concílio Vaticano, por exemplo, aqui repito, ninguém reparou que em duas outras encíclicas da sua autoria, Leão XIII falou também de outras coisas novas no campo da eclesiologia, a recuperar a analogia de Müller. Foram elas a encíclica Satis Cogito, de 1896, sobre a Igreja corpo vivo. A Igreja não é uma espécie de cadáver. É o corpo de Cristo animado com a sua vida sobrenatural, dizia Leão XIII. E a encíclica Divino Humilde, de 97, sobre o Espírito Santo e a Igreja. O Espírito Santo, dizia, alimenta a Igreja e fortalece-a em vida e virtude. Outros seguiram Leão XIII. Alguns nomes mais, de uma lista enorme que aqui não se pode citar na totalidade. Anizam e o seu célebre sermão na igreja de Saint-Paul, no Quartier Marais, em Paris, em 1891, Carlos de Foucault, o místico contemplativo do Saara tunisino, depois Cardanho, o fundador da JOC e pai do método Ver, Julgar e Agir, que o Vaticano II consagraria, os padres operários e sociólogos, Henri Godin e Yves Daniel, autores de um livrinho que escandalizou os anos 40 do século passado
e tinham um título que feriu muita gente: France, pays de mission. A França é um país de missão? Perguntavam. Também aparece aí. Os padres operários em geral, Jacques Leuze, o estivador de Marselha, e em Portugal, o padre Larguezas, o padre Américo, Abel Varzim, o sociólogo que se converteu, nem eu digo onde, 3 presbíteros a quem posso juntar: Livânia do Carmo, Galvão, Mexia, de Moura, Teles e Albuquerque. Depois, apenas Clara, a mãe dos pobres, por amor de Deus. Maria Carolina Sousa Gomes, a criadita dos pobres, etc. Mas não me posso esquecer nem de Karl Marx, um dos primeiros que, à teoria, perguntou pela realidade, nem dos catolicismos liberal e social do século XIX e dos defensores da democracia já do século XX, o Sion democrático e a Action Française de Maurras, que defendia a politique d'abord, nem de Madeleine Delbrel, a Louis Pardieu, nem do movimento operário, nem de alguma teologia que nos obrigaria a ir lá atrás a Müller. Isto na Europa, onde nasceria a teologia da encarnação. Ele, que era de condição divina, em tudo igual a nós, exceto no pecado, rebaixou-se a si mesmo e tomou a condição de servo, obediente até à morte e morte de cruz. Analogicamente, a Igreja tinha de rebaixar-se ao mundo dos pobres, como atrás de se dizia. O terceiro objetivo do Vaticano II, depois da abertura da Igreja ao mundo moderno e da unidade dos cristãos, viria a ser a Igreja dos pobres, mas não teve o Concílio pernas para lá chegar. A teologia da libertação encarregar-se-ia de o fazer. O próprio Vaticano II ainda conseguiria dizer que a Igreja reconhece nos pobres e nos que sofram a imagem do seu fundador pobre e sofredor. Procura aliviar as suas necessidades e esforça-se por servi-los como se fossem o próprio Cristo. Mas foi muito pouco isto. À volta da Europa, na América do Sul, da pobreza, na África, da escravatura e do apartheid, e na Ásia, das religiões, havia também muita coisa nova que começava a deseuropeizar as suas também novas igrejas locais. Enriquecia-se assim a teologia e começava a mudar-se a pastoral. Percebeu-se então que em todos estes novos mundos que soprava o Espírito de Deus, que não era exclusivo de ninguém, nem sequer dos europeus. Claro que esta encarnação da Igreja no nosso tempo não foi tarefa fácil. Mais tarde, o padre Manuel Gaspar, um presbítero operário da nossa diocese, falecido em 1995, comentaria assim: a nossa grande dificuldade está sempre ligada com o mistério da encarnação. Não conseguimos aquilo que Deus já fez, ligar o céu e a terra, Deus e o homem, unir os interesses dos homens e os de Deus, fazendo ele próprio um homem, assumindo toda a sua vida, dinâmica, limitações, pecados, grandezas e possibilidades. Jesus Cristo não receou arriscar na encarnação. Sendo Deus, aceitou limitar-se a um homem. Sendo eterno, aceitou limitar-se num tempo da história. Estando presente em toda a parte, como diz a doutrina, aceitou viver confinado num lugar. Sendo omnipotente, aceitou o desafio da fraqueza e da pobreza, aceitou pertencer ao povo dos pobres e dos fracos, dos não detentores do poder e da riqueza, e aceitou tomar riscos concretos que lhe valeram as inimizades mortais. É neste contexto histórico e teológico que, já depois da morte de João XXIII e terminado o Concílio Vaticano II, na Diocese do Porto, 2 presbíteros seculares, diferentes em história pessoal e em idade, passaram a viver debaixo das mesmas telhas. Não pretendo que, por causa disso, tenham influído um no
Pretendo isso, mas foram ambos formadores de uma mesma geração de presbítero, a dos coevos do Concílio Vaticano II e do tempo imediatamente seguinte. O doutor sem mais, chamava-se Narciso Rodrigues, e o outro, o doutor Albino Carvalho Moreira. A estes dois, citado já um terceiro, Manuel Gaspar, haveria que juntar um quarto, que morreu há dias. Chamava-se Lionel, camelo de seu nome, mas profeta de carisma. Dele escreveu um jornalista em 1964, dizendo que, nos subúrbios da cidade do Porto, se vivia uma das mais interessantes experiências pastorais ultimamente realizadas em Portugal. Tiveram-lhe medo. Ficámos-nos hoje, porém, pelos dois primeiros, Narciso e Albano. E eu passo a palavra aos meus colegas e amigos. Então, também uma boa tarde a todos e saudações àqueles que eu não conheço, mas cuja presença eu agradeço. Eu irei falar sobre a figura do Dr. Narciso. Eu ignoro se ele teve conhecimento direto da viragem que foi operada por Johann Adam Müller, a que se referiu o Arlindo. Mas sei que ele conviveu de perto com os escritos e com os percursos de vida das figuras também referidas aqui por Arlindo. Ele falava-nos com muita frequência do livro France Pays de Mission, onde se constatava que a Igreja era uma realidade estranha e divorciada da grande massa do povo. Ele referia-se com muita frequência a Jacques Leuve, o primeiro padre operário em França, como estivador em Marselha, teólogo proletário, que se tornou muito conhecido com o seu livro traduzido em português, com o título Como se visse o Invisível, e com um outro que creio nunca foi traduzido, Jornal de une mission ouvrière. Ele referia com muita frequência a figura de René Voillon, grande divulgador da herança espiritual de Carlos de Foucault, que publicou em 51 um livro Au cœur des masses, uma coleção de cartas e conferências que tiveram grande difusão em várias línguas e que era frequentemente recomendado pelo Dr. Narciso aos seus alunos. Ele também se referia com muita frequência a Madeleine de Brel, que veio a ser uma referência para os cristãos comprometidos no mundo e que chegou a fundar uma comunidade de mulheres leigas. Mulher que viveu intensamente os momentos agitados da Igreja relativamente ao marxismo e à crise dos Estados operários. Muitas vezes o Dr. Narciso nos falava, sobretudo, do livro dela, Nous autres Jean de la Rue. O Dr. Narciso, para além das figuras aqui evocadas, tinha uma especial devoção a Santa Teresa de Lisieux. Eu tive a sorte de ser o herdeiro de um quadro de Santa Teresa de Lisieux que ele tinha no seu gabinete. Como sabem, esta figura, não obstante ter vivido cerca de meio século depois de Müller, trouxe para a Igreja a novidade de uma espiritualidade baseada na busca da santidade, não através de grandes ações, mas pelos atos mais insignificantes da vida cotidiana. Todas estas figuras eram familiares do Dr. Narciso e a elas ele se referia com muita frequência aos seus alunos. E o que eu, de seguida, vou testemunhar acerca dele é, de algum modo,
a ilustração da influência que sobre ele tiveram estas figuras. O Dr. Narciso, nascido em 15 de Feita, era o sexto de 8 filhos. O seu pai, ligado à criação do Círculo Católico de Porto, foi um militante cristão ativo no movimento operário dos inícios do século XX. E o Dr. Narciso foi muito marcado pelo ambiente de grande simplicidade e alegria que se respirava na sua família. A sua sensibilidade e a sua capacidade de acolhimento ficou muito mais a dever-se a este ambiente familiar do que ao tipo de formação recebida em Vilar, a partir de 1925, e no Seminário da Sé, a partir de 32. Quando ele acabou o curso de Teologia em 36, não foi ordenado padre por ainda não ter a idade canónica, tendo o bispo da altura enviado para a Universidade Gregoriana em Roma para aí se formar em filosofia. Mas também não foi a formação recebida em Roma que o Dr. Narciso consolidou o seu perfil de homem próximo dos mais fracos. Pelo contrário, não conservou boas recordações do Colégio Português de Roma em que viveu, por causa dos seus superiores que impunham aos alunos uma disciplina rigorista e fechada ao mundo. A frequência com que ele falava disso denotava que lhe ficaram sequelas quase traumáticas desse tempo. A avaliar por aquilo que ele contava acerca desse ambiente, obstinadamente preocupado em incutir nos residentes um certo contemptus mundi, eu penso que nesse espaço deveriam ainda persistir aquelas reminiscências jansenistas que mataram em muitos cristãos a alegria de viver e que afogaram tantas pessoas no medo de que a humanidade seria uma espécie de massa inata, já que a salvação estava reservada apenas aos eleitos, a uma elite de eleitos. É em Roma que ele é ordenado presbítero e que celebra a sua missa nova. Altura em que ele fez ao Pai a promessa de que iria dedicar toda a sua vida ao serviço da classe operária. Obrigado a interromper esses estudos com o rebentar da Segunda Guerra Mundial, em 40, ele regressa ao Porto e vai para o Seminário de Vilar como professor, onde leciona várias disciplinas, mas que simultaneamente é também professor numa escola oficial, a Escola de Infante Dom Henrique, lecionando também Sociologia na Escola Paula Francinete. E é nessa altura que ele começa a ter um contacto muito intenso com os jovens, particularmente do meio operário. Em 42, ele é nomeado assistente diocesano da JOC. Poucos anos depois, entre 48 e 66, ele passa a ser assistente nacional da JOC masculina, missão que lhe permitiu fazer deslocações por todo o país e até pelas alturas colónias de Angola e Moçambique e pelo estrangeiro, dando-lhe também a oportunidade de conviver com pessoas profundamente empenhadas na sociedade e na Igreja. Disse-lhe que lhe estavam abertas todas as portas para subir os degraus de uma carreira eclesiástica de sucesso. Mas o Dr. Narciso, sempre avesso aos cargos tumultuantes, manteve-se sempre fiel aos valores que recebeu da sua família e à promessa que fizera ao Pai quando a sua ordenação sacerdotal. Não foram fáceis os tempos que ele viveu em Lisboa como assistente nacional. Conheceu a provação da doença, foi submetido a uma operação para extrair um dos pulmões, experimentando nessa provação a indiferença dos colegas padres.
enquanto esteve internado, apenas foi visitado por António Ribeiro, futuro cardeal de Lisboa. Viveu a dureza do ambiente da repressão política. De facto, depois de dezenas de jovens trabalhadores terem participado no Congresso da Jockey Internacional em Bruxelas, em 1950, começaram a surgir as primeiras tensões entre o governo e a Jockey portuguesa. O Congresso Jossista de 55 realizou-se sob uma apertada vigilância da polícia política, tendo sido proibida a publicação das suas conclusões. Depois do desgaste de cerca de dezena e meia como assistente nacional nesse contexto, em 1966, o Dr. Narciso volta para o Porto, muito debilitado da sua saúde. Vai residir para o Seminário Maior numa altura em que se vivia entre os alunos, impulsionados pelo reitor, Dr. Albino Carvalho Moreira, um grande clima de entusiasmo pelos ventos de renovação trazidos por consigo. Nosso doutor, que sempre viveu com os jovens, encontrou aí um ambiente juvenil que muito contribuiu para se restabelecer do abatimento psíquico que ele trouxera de Lisboa. Estabelece com os alunos uma relação de grande proximidade. Ao contrário da maioria dos formadores do seminário, bastante divorciados das atividades pastorais em contacto com o povo, Narciso Rodrigues tinha tido uma vivência intensa das realidades que condicionavam a vida dos jovens operários, desde as duras condições de trabalho sob a direção de patrões despóticos, até aos salários de miséria, passando pela falta de escolaridade e pelos problemas da integração da sexualidade num ambiente cultural que reprimia a sua expressão. O mundo do Dr. Narciso nada ou pouco tinha a ver com o quadro mais ou menos idealizado em que decorria a vida dos seminaristas. Apesar da renovação de concílios já se fazer sentir naquela época, e não obstante a lufada de ar fresco que o Dr. Albino Moreira tinha trazido para o seminário, as aulas de muitos professores continuavam a sobrevoar a realidade concreta da sociedade portuguesa, que então estava a sofrer uma evolução muito acelerada. Ele tinha convivido com militantes cristãos cuja ação cívica lhes custara a prisão. Ele tinha participado em experiências de igreja bem inseridas nas realidades deste mundo, com uma participação muito ativa do laicado militante. Foram todas estas vivências que ele trouxe para dentro do seminário, passando a partilhá-las com os seminaristas. O seu trabalho de diretor espiritual era muito marcado pela ideia de uma igreja que devia testemunhar o rosto misericordioso de Deus. E esta vertente vinha-lhe particularmente das influências da espiritualidade de Carlos Foucault, um místico que o fascinava de um modo muito particular. Lembro-me de uma frase que ele costumava repetir quando entre nós falávamos dos costumes grosseiros e do mundo dos vícios, entre grupos das classes mais desventuradas. Ele dizia: os pobres também têm o direito de ter feitos. Não é exclusivo dos ricos. Alertava-nos para o risco de uma leitura idealizada do Evangelho que levava a ver os pobres e excluídos numa perspectiva moralizante. Quando os alunos se confrontavam com problemas pessoais que afetavam a sua própria autoestima, o Dr. Narciso tinha uma frase que era nele quase um refrão: não chames a isso um fracasso, mas uma experiência que te vai trazer ensinamentos para a vida.
Ele procurava incutir nos alunos uma hermenêutica dos evangelhos que ajudasse a perceber que Jesus não se dirige aos homens de altas virtudes que vivem no mundo ideal, mas às pessoas que se confrontam com os seus limites e as suas fraquezas. Ajudava a perceber que o mundo evangélico não é uma espécie de cerca protegida, reservada a uma elite, mas ao mundo dos pequenos e dos pobres, ao mundo do homem cotidiano. Era o que podíamos chamar a dinâmica do real, que passa pela aceitação das pessoas tais como elas são, com as suas grandezas e fraquezas, com os seus limites e lentidões. Para aqueles que se ordenaram, presbíteros, ele continuou um contacto institucional após a saída deles do seminário. O bispo Dom Florentino Andrade e Silva, seguramente por influência do reitor Dr. Albino Moreira, homem de grande abertura e lucidez, estabeleceu que os padres deveriam continuar a ter uma formação específica durante os 5 anos após a sua ordenação. Tratava-se de lhes dar um apoio espiritual e um acréscimo de formação complementar àquela que tinham recebido em teologia, numa altura em que eles tinham de se adaptar a uma nova realidade de vida no terreno pastoral. Visava-se que essa formação, na linha das pistas abertas pelos textos conciliares, os pusesse mais em sintonia com uma cultura em profunda transformação de paradigmas. O Dr. Narciso teve um papel fundamental nesta iniciativa. Foi ele que convidou muitos dos peritos do país e do estrangeiro, escolhidos pela sua competência nos domínios não só da teologia, mas também da psicologia, da sociologia e da economia, para orientarem os encontros com os padres novos. Foi ele que trouxe a esses encontros militantes operários e homens de quadros de empresas mais dinâmicos, que tinham uma visão arejada da economia e que orientavam a sua gestão empresarial por critérios de justiça social. E foi neste contexto que ele veio a ser substituído de diretor espiritual do Seminário Maior de Porto. Passado o período de grande abertura do Seminário Maior, após a saída do Dr. Albino, o nosso doutor deixa de ser diretor espiritual para tomar a seu cuidado a paróquia de Coimbrões, cargo que chegou a acumular com uma vizinha paróquia de Madalena. E pautou esta sua nova missão com o mesmo espírito de pobreza de sempre, com um profundo sentido de serviço e de respeito pela lenta caminhada das pessoas, porque, como ele dizia, temos de amar os filhos que Deus nos deu. Ele prestou uma particular atenção à animação dos jovens, que se tornaram o motor da renovação da comunidade de Coimbrões. Nesse mesmo contexto, ele volta a ser assistente da Ação Católica Operária, sendo nomeado em 83 assistente diocesano da LOC. Tinha começado a sua vida de padre a dedicar-se à Ação Católica Operária e é também na Ação Católica Operária que ele termina o seu ministério. Já quando as energias vinham diminuindo, entregou-se a esta sua missão com o mesmo entusiasmo com que sempre acreditou no movimento de leigos. Esta dedicação apaixonada era reconhecida por ele pela frase que ele tantas vezes repetia: a paróquia é a minha mulher, a LOC é a minha amante. A carga metafórica da afirmação tinha especial frescura por se fazer já no outono da sua vida, na década que precedeu a sua ida para um lar onde ele foi um pobre, no lar das irmãzinhas dos pobres. Notas conclusivas. O Dr. Narciso foi um homem do tempo em que a Igreja caminhava, talvez sem o saber, para o Vaticano II, mas foi sobretudo o padre
que depois do concílio dedicou o seu ministério a dar concretização a esta grande viragem da Igreja. No seu tempo e à sua maneira, ele foi um precursor do atual Papa ao contribuir para dar vida ao rosto da Igreja que recorre ao remédio da misericórdia em vez de brandir as armas da severidade. Esta liberdade, pouco frequente entre os presbíteros da sua geração, vinha-lhe de uma profunda vida contemplativa, cultivada nos cotidianos espaços de silêncio e de oração. Era essa energia interior que alimentava a sua grande capacidade de atenção e de abertura ao outro, traduzido também no diálogo ecuménico que ele promoveu com as igrejas protestantes, particularmente com a Igreja Lusitana e a Igreja Metodista. Deste padre, que não se dava bem com o título de cônego, poderia resumir-se assim o seu perfil: um pobre, filho de pobres e aos pobres dedicado. Vale bem a pena relembrar este exemplo neste preciso dia em que há 50 anos, em 16 de novembro de 65, a poucos dias da conclusão do concílio, 39 bispos assinaram nas catacumbas de Domitília, em Roma, um documento em que se comprometiam, e cito, a caminhar com os pobres, sendo não só uma igreja para os pobres, mas uma igreja dos pobres, uma vez que são eles que encarnam e realizam a mais elevada missão do Evangelho. O que estes bispos de há 50 anos propunham era contribuir para que a Igreja reassumisse a radicalidade evangélica da pobreza como a matriz da sua identidade. Era a eclesiologia defendida por Müller que estava a fazer o seu caminho, ainda que em reduzidos setores da Igreja, mas que tem sido muitas vezes esquecida. Estão todos a ficar muito cansados, espero que não adormeçam entretanto. E quando me foi proposto colaborar nesta iniciativa, invocando o Sr. Dr. Alvino Moreira, eu estava ainda em Roma, estive até dezembro passado, e depois, nos primeiros meses deste ano, estive ainda aqui lá muitas vezes, etc. Minha esperança era encontrar algum material que nos ajudasse a evocar o Sr. Dr. Alvino, o que não foi nada fácil, e dentro das minhas limitações de tempo, por estas ausências a que me refiro, não foi assim muito simples. À diferença do Sr. Dr. Narciso, cuja memória continua muito presente, porque, graças a Deus, viveu ainda até um tempo mais recente, o Dr. Albino, que vou ter a ocasião de recordar, faleceu nos anos 70 e ficou eclipsado, ficou verdadeiramente escondido, e ainda hoje, e é sintomático isso, parece difícil, mas mesmo complicado, conseguir reencontrar a sua memória. A 25 de outubro de 1975, numa carta enviada de Frankfurt a uma leiga consagrada da Diocese do Porto, Dr. Albino Carvalho Moreira referia, palavras suas, a dificuldade de pensar por causa de uma estranha dor de cabeça que desde há um bocado se me cravou. Via a falecer no Porto, 2 anos e meio depois, a 20 de abril de 78, após uma tardia intervenção cirúrgica ao cérebro, que confirmou a existência de um tumor. Tinha 43 anos.
Dr. Albino partira para a Alemanha em abril de 73 para se dedicar à preparação de uma tese de doutoramento em teologia sobre pobreza da Igreja no Vaticano II. Um trabalho que foi progredindo com demasiada lentidão, como ele próprio confessava em janeiro de 75 à mesma destinatária. Escrevia ele: começa a ser por versão a pouca capacidade de trabalho com que progrido e a dúvida se e por quanto tempo será esta a melhor forma de dar o meu tempo e energias ao reino de Deus. Ainda assim permaneceria em Frankfurt mais um ano letivo, 75-76, regressando depois a Portugal. No segundo semestre de 76-77 e a partir de fevereiro, em meados, encontramos-lo em Lisboa, no Seminário dos Olivais, em companhia do Dr. José Policarpo, que o convidara para lecionar na Universidade Católica. Uma atividade que durará só esse semestre e o seguinte. Numa última carta, de 12 de fevereiro de 78, ainda de Lisboa, o Dr. Albino falava de uma nefralgia de cabeça que não tem deixado de fazer literalmente nada, impedindo mesmo de preparar uma intervenção que deveria ter feito naqueles dias a Conferência Episcopal sobre a doutrina do Vaticano II e comunidades cristãs. Regressado ao Porto, seria finalmente sujeito a cuidados médicos sérios, era tarde demais, tinha 2 meses de vida. Esta morte prematura e inesperada está, de certo, ligada a um fenómeno que, 37 anos depois, continua a surpreender quem conheceu de perto o Dr. Albino e quem tenta evocar a sua memória. Impressiona o silêncio criado à sua volta, um vazio que dificulta o acesso a dados elementares sobre a vida e a pessoa, sobre a vida e a atividade de uma pessoa pública, com inegável visibilidade, notoriedade, no interior da Igreja Portuguesa dos anos 60 e 70, do século passado, pelo menos aqui na nossa Diocese do Porto, onde foi reitor do Seminário Maior ao longo de 5 anos, de 65 a 70, no ano anterior já vice-reitor, lecionando também Teologia Fundamental e Espiritualidade e renovando a fundo o espírito e a organização daquela instituição, do Seminário Maior, no sentido de uma maior comunicação e coesão entre professores e educadores e alunos, com maior responsabilização e participação de todos. É provável que nesta espécie de damnatio memoriae, quero crer, involuntária e consciente, tenham julgado a ausência da Diocese nos últimos 5 anos de vida e também a acumulação e a aceleração de acontecimentos eclesiais e nacionais que marcaram aqueles tempos e os seguintes. Em todo caso, surpreende, ainda hoje, agora, concretamente, a impossibilidade que encontramos, que verificamos, encontrar elementos tão simples como os esquemas das aulas lecionadas no seminário e na Universidade Católica, o material relativo à tese de doutoramento em preparação, a identificação até dos livros que eu tinha consigo em Lisboa e que a família nos assegura que foram entregues à biblioteca do Seminário Maior, e sei através de Dom Carlos Azevedo, que ele próprio os catalogou e ainda assim não foi possível encontrá-los, coisa que seria importante, conhecendo o jeito que ele tinha de fazer anotações à margem e de qualquer modo a seleção dos livros que ele considerava mais importantes, uma fase em que, apesar de tudo, continuava a sonhar com a sua tese. Nem sequer a oração de sapiência que ele pronunciou na abertura do ano letivo de 66-67 sobre o Padre Emérito foi possível encontrar. Possivelmente é preciso continuar esta investigação, espero que seja feita para que ele possa ser reencontrado. Para esta evocação da figura e do pensamento do Dr. Albino, não queríamos limitar-nos a vagas evocações pessoais, nossas ou de outros. Como já disse, a necessidade de dados concretos, válidos, impunha-se, dada esta distância que nos separa da sua presença efetiva entre nós. Essa necessidade de dados concretos acabou por ser razoavelmente satisfeita com o acesso ao espólio da correspondência que o Dr. Albino manteve com regularidade nos últimos 5 anos de vida com uma leiga consagrada de Fiães
que esteve na origem das chamadas Educadoras Paroquiais de Santa Maria. Uma iniciativa que ele acompanhou com grande atenção, com grande sentido de responsabilidade. A primeira mensagem data de abril de 73, provém da Alemanha, de Kaiserslautern, onde ele se encontrava a estudar alemão. A última é de Lisboa, de fevereiro de 72. No total são 53 cartas, a maioria das quais, 36, escritas de Frankfurt nos 38 meses que decorrem entre novembro de 73 e junho de 76. A cadência é regular, mensal. Há apenas uma interrupção de 7 meses, entre o verão de 76 e o fim do inverno seguinte, que é o período em que, já tendo regressado à Diocese, se deve ter mantido no Porto em contacto direto com essas pessoas com as quais se correspondia. Limitando-se inicialmente a uma só página A4, ou então os dois lados de um cartão que ele usava, que eram, no fundo, equivalente a uma página, acentuou-se com o tempo a tendência a preencher por inteiro, com a sua letra miudinha, que o caracterizava, 2 páginas A4. O interesse desta correspondência, para o que aqui nos ocupa, está no duplo facto de situar nos anos da maturidade humana e espiritual do protagonista e de constituir quase sempre uma resposta cuidada, dos pontos de vista teológico, doutrinal, pastoral e mesmo pedagógico, a realidade de situações e questões que a correspondente expunha, sobre as quais solicitava esclarecimento e orientação. Para além do acompanhamento da obra nascente, as cartas revelam grande atenção à evolução, ao evoluir sociopolítico do país imediatamente antes e depois de 25 de Abril, assim como uma preocupação permanente com a vida da Diocese e com todos os elementos da renovação conciliar, nomeadamente no que diz respeito às equipas pastorais constituídas em algumas zonas da Diocese e à formação permanente do clero, sem com isso esquecer também o interesse do acompanhamento dos leigos. Comecemos por este aspecto, que parece constituir, até ao fim, o núcleo central das preocupações do leitor albino e a percepção que ele tem da sua missão na Igreja Diocesana, em conformidade com o ensino teológico que lhe foi confiado e com a experiência que teve como reitor do Seminário Maior, numa fase especialmente importante na evolução desta instituição. Mas já referi a carta de janeiro de 75, comentando alguma outra atividade apostólica que a correspondente lhe terá por respeitar, escrevia ele: não vejo claro que deva desviar-me, enquanto a Igreja o quiser, da ocupação direta na formação sacerdotal como tarefa a tempo cheio. Em todo caso, numa atitude que lhe era muito habitual, acrescenta: mas não deixemos cair a ideia, diante de Deus e diante de quem nos parecer que Deus venha a pôr no nosso caminho para tal fim. Na correspondência fala-se mais do que uma vez da Escola da Fé, já aqui referido que o padre Jacques Love, dominicano, padre operário, desde os anos 40, tinha criado recentemente em Friburgo, na Suíça. Numa carta que não encontramos, terá havido uma qualquer aproximação estabelecida entre a instituição do padre Love e o Seminário Maior, o que levou o antigo reitor a precisar do seu pensamento e a clarificar, numa bela síntese, como é que ele concebia a transformação do seminário. Cito por inteiro: Escola da Fé. Quando fiz a aproximação com o Seminário Maior, não pensava fundar outra coisa, mas transformar o seminário. 2 pontos. Uma teologia mais vivencial e fonte de vida e apostolado. Um compromisso mais amplo, existencial e comunitário dos professores com os alunos. E pequenas comunidades, eventualmente em equipas de padres de paróquia, de verdadeira fraternidade e oração, em vez do grande número, mais ou menos anónimo e massificador. Uma escola da fé entre nós, interrogava-se depois, e dizia: quem me dera, em coordenação com as escolas e movimentos existentes. O Sr. Bispo também está muito interessado na formação do laicado. E volto à minha ideia de que me apetecia fazer-me propagandista. Cada paróquia, um bolseiro de estudos teológicos superiores,
vivendo em escola da fé. Ainda sobre a Escola da Fé de Friburgo, já em fins de 73, o Dr. Albino fala de uma mensagem que recebeu do Padre Love e comenta: gostei imenso, até porque se trata de uma expressão de algo do que de melhor eu tinha sonhado para os meus alunos e súbditos e respectivos formadores na caminhada para o sacerdócio. Entre parênteses, acrescenta ele, refiro-me ao espírito, ao estilo de vida, à alma do ensino e aos pressupostos humanos, e não, claro, ao conteúdo concreto dos programas. Estão previstas sessões para os meses de verão. Eu deixo às educadoras paroquiais o parecer de que talvez fosse de tentar mandar ali alguém. E dá a razão deste seu modo de dizer, de pensar. Diz assim: porque formar comunidades de base por essas paróquias de Deus, que bom que seria. E talvez venha a ser necessário. Adverte-se aqui a dupla preocupação, tanto pela qualidade do tipo de ensino teológico, como em relação a uma autêntica vida comunitária, parte essencial na formação e na atividade apostólica. Nesse sentido, de registrar também o que ele escreve com evidente satisfação em princípios de 75, ao registrar avanços na vida da instituição cujos inícios e crescimento acompanham. Diz ele: a ação de graças pelo progresso na vivência comunitária, verdadeiro termómetro e alento de tudo mais. 2 meses antes, a sua correspondente, que lhe referia às dificuldades em fazer comunidade com aquelas pessoas concretas com que se deparava, Dr. Albino escrevia: concordo com as dificuldades, mas filhos e irmãos não se podem enjeitar. São para educar e suportar. E acrescenta a razão de fundo: o fracasso na vida comunitária poria em jogo a vossa própria razão de ser. Nesta mesma ordem de ideias se situam as observações que vão surgindo sobre as poucas experiências de equipas sacerdotais que então tinham surgido na diocese. Uma primeira referência diz respeito ao Padrão da Légua, onde uma equipa com os padres Leonel da Oliveira, Manuel Gaspar e José Rodrigues, ligados a um dinâmico grupo de leigos, se confrontava com uma posição bastante firme e crítica de Dom António Ferreira Gomes. Ficámos a saber que o próprio Dr. Albino se encontrara pessoalmente com esta equipa sacerdotal 2 meses antes, a quando das férias no Porto, e que entretanto escreverá um dos padres da equipa, avançando o que lhe parecia ser a melhor hipótese de saída. E escrevia: mas sem ar doutoral, mas com a esperança de que Deus, que ama o seu povo, há de aceitar o que, de coração sincero, a favor do mesmo povo lhe é oferecido. Um ano depois, em outubro de 75, referência a outra equipa pastoral, desta vez a da paróquia de Oleiros e Moncelos, com os padres Bernardino Queiroz Alves, José Coelho e agora José Rodrigues, também em ligação com os párocos vizinhos. Escreve: congratulo-me com o contacto com a equipa de Oleiros, a ver se vai renovando o povo de Deus, com generosidade e ousadia, mas com senso e na caridade verdadeira, que a todos respeita e se faz tudo para todos, e na fidelidade perseverante. No ano seguinte, em junho de 76, encontramos uma referência às tensões diocesanas que diziam respeito a atitudes de alguns padres, nomeadamente do padre Mário de Oliveira, que suscitaram firmes reações críticas da parte de Dom António Ferreira Gomes. Escreve a esse propósito o Dr. Albino: o Sr. Bispo tem razão. O Evangelho não é uma ideologia e quem pensa que é um idólatra. Mas é preciso, acho eu, que não se feche ao diálogo e que não se canse de repetir a necessidade imperiosa de a Igreja de todos o ser, especialmente dos pobres. Rezemos confiadamente. Neste mesmo período, 74-75,
em correspondência de todo um outro tipo com um padre jovem que tinha sido seu aluno, o Dr. Albino confessava: também me faz verdadeiramente aflição verificar que, uma após outra, as iniciativas de ponta parecem destinadas a falhar. Padrão, Zona Ribeirinha, Assembleia de Párocos, Raiva Pé do Ouvido. Relativamente ao caso do Padrão e à carta à comunidade, que era o ponto de litígio mais forte, se concretizava à volta desse texto, entre a equipa de Padrão e o Sr. António, o Dr. Albino declarava a sua estima por este documento e que o seu desejo fundamental era o seu pleno êxito, e acrescentava no esforço de encontrar uma saída positiva para um diferendo que punha tudo em risco. Cito: um certo irrealismo e radicalismo carismático, não nego. Para mim, a grande plataforma seria, dividindo as tarefas da equipa presbiteral, criar uma comunidade segunda, carismática, livre, exemplar, sem deixar de atender, sem oprimir, os que não querem, não podem ou têm outros critérios e que nem por isso serão um bando de excomungados. Mas que não morram os impulsos de vida. E sublinhou esta frase. Que não morram os impulsos de vida, mas sem tirania iluminada. E noutra mensagem, algumas semanas depois, ao mesmo padre, ainda sobre o conflito que opunha a equipa de Padrão ao Bispo do Porto, escrevia, sempre em tom positivo: o diferendo foi apelo ao realismo. Oxalá não esmoreça o idealismo. Finalmente, e para encerrar este parênteses de complemento de outra correspondência paralela, em carta de 19 de abril de 74, a menos de uma semana do 25 de abril, de Frankfurt, o Dr. Albino aludia aos documentos e acontecimentos ligados a Nampula, afastamento compulsivo de Dom Manuel Vieira Pinto, obrigado a partir da sua diocese de Moçambique e a regressar ao país, ao continente, e colocava-os em relação com a tomada de posição de alguns padres da diocese de Porto relativamente à capelania militar nas colónias, e via em ambos os factos um encadeamento de sinais necessários para desenhar, estou a citar, para desenhar com mais nitidez no rosto da Igreja, aí, no rosto da Igreja, está a falar da Alemanha e Portugal e do Diocese do Porto, os traços de Cristo Pascal, seu e nosso Senhor. E não há outro nome nem outro caminho. E a única razão de ser dos fiéis e da Igreja, enquanto tais, é ser rosto, sinal transparente de Cristo, indissoluvelmente crucificado e glorioso. Referindo ter acabado o primeiro fecheiro do trabalho para a tese, decreto adjuntas acrescentava: também aqui é clara a ligação, pobreza, perseguição, missão apostólica. Foi naturalmente com grande trepidação que o Dr. Albino acompanhou da Alemanha o 25 de abril e os tempos que se lhe seguiram. A 10 de maio, respondendo a uma carta da sua correspondente, de 3 desse mês, ele fornece o seu parecer, de maneira pacata, como fazia sempre, sobre as questões correntes que ela lhe tinha apresentado, mas acrescenta já depois a concluir em post-scriptum, no restinho que lhe restava na folha lateralmente. Escreve assim: quanto ao movimento das Forças Armadas e o que se seguiu, parece-me uma experiência tão vasta e profunda, daquelas que os povos raramente vivem na sua história. Perigo de anarquismo e intolerância, ao contrário, estão à espreita. Esperemos que a autoridade estabelecida saiba manter a democracia, liberdade no respeito pelos outros. Especialmente interessante sobre a maneira de se colocar perante os acontecimentos em curso no país é uma longa carta de 24 de outubro de 74, em que o Dr. Albino comenta ponto por ponto o conteúdo de uma publicação da esquerda comunista marxista chamada Luta Democrática, que continha uma entrevista a uma católica. A entrevista a uma católica era o título, precisamente a correspondente a que nos temos referido. O nosso protagonista felicita, quer no conteúdo, quer no estilo, e convida a continuar nesta linha de diálogo e confronto.
perante o desafio de um debate público, entende que não se poderá honradamente deixar de responder. E depois, mais como cidadão do que como presbítero, tenho cuidado dele de dizer, o Dr. Albino exprimiu algumas considerações sobre o conteúdo do jornal. Estou a resumir o mais possível. A questão de fundo é o problema do marxismo-comunismo, quer em relação ao cristianismo, quer em relação à democracia, diz ele. Sua correspondente perguntava-se se entre um cristão e um comunista não seria antes de realçar aquilo que nos une, que é muito, e os torna companheiros de jornada rumo a uma sociedade mais justa e mais digna. Pergunta-se, por sua vez, o nosso doutor: mas continuará o comunismo a ser comunismo a longo prazo, e não como truque transitório de assalto ao poder, se admitir o cristianismo como um companheiro de jornada, portanto, no respeito e igualdade de um autêntico companheirismo? Escolas, imprensa, sindicatos, eleições, opinião, imigração. Em que país socialista marxista há, nestes casos, a mínima liberdade suficiente? Interroga-se o Dr. Albino, que conclui mais adiante, apesar de tudo, em termos de abertura e de colaboração sincera, mas lúcida. Escreve: sim à democracia política, social e económica. Procuremos continuar serenos, sem medos nem azedume, sem nos fixarmos no anti, profundamente empenhados em estar à altura, oferecendo e aceitando a colaboração e a crítica, sem privilégios, para o bem do povo. Alguns meses depois, já em 75, a propósito da atividade no campo da escola, onde surgiam problemas concretos, Dr. Albino convida a sua interlocutora a não se afastar, continuando empenhada nesse campo e reagindo, diz, com firmeza e dignidade, quando for o caso. E escreve: mais vale correr o risco de sujar as mãos na construção da verdade, da justiça, do bem comum, aí, na vida obrigatória, do que pairar acima, na medida em que isso equivaleria a comportar-se como quem não tem mãos. E alarga o discurso da escola ou da comunidade, ambos pontos centrais, diz ele. O Senhor está em ação. Os comunistas sejam aceitos com simplicidade, mas com prudência também, porque se eles forem comunistas convictos e fiéis, as suas regras de jogo são outras. Meses depois, no verão quente do PREC, escreve: quanto ao país, vou seguindo esses sobressaltos uns atrás dos outros, com o coração apertado numa mão. É preciso invocar com confiança Deus, nosso Pai e Senhor da História. Esta mesma expressão e exortação volta em mensagens sucessivas. É preciso rezar fervorosamente por Portugal, escreve ele em 22 de setembro de 75, para que se retifiquem orientações e erros, sem parar nos caminhos da justiça económica ou social, cultural, mas avançando proporcionalmente nos caminhos da liberdade e da paz. Porque nem só de pão vive o homem, e até para que haja pão. Mas depois retorna a advertência, em outubro de 75. É preciso rezar muito por Portugal. Deus é o Senhor da História. A expressão Deus é o Senhor da História humana e o Senhor da História da Salvação é, como sabemos, do Vaticano II, Gaudium et Spes 41, tomada várias vezes por Paulo VI e comentada pelo Dr. Albino nas suas aulas de teologia. Deste olhar de fé, desta atitude de empenho e esperança, que alarga o horizonte para além das vicissitudes do momento, sem esquecer a premência que estas contêm, vale a pena aproximar uma reflexão sintética, telegráfica, sobre aquilo que significa ser contemplativo, contemplar. Percebe-se que, infelizmente, eu não disponho das cartas que tinham sido enviadas ao Dr. Albino e que, quanto sei, foram sistematicamente destruídas por razão de defesa da privacidade das pessoas que se tinham dirigido. Mas, com toda a certeza, a pessoa em questão tinha-lhe pedido, por favor, diga-nos qualquer coisa sobre contemplação, sobre contemplar. O tempo é pouco, para ele também, nos seus estudos, e ele diz sinteticamente o seguinte:
Contemplação é adesão à realidade com o coração de Deus. E o professor de Teologia e acompanhador espiritual da sua interlocutora dá-se ao trabalho de explicitar os 3 elementos da expressão, como se fosse um professor numa aula. Adesão, realidade, com o coração de Deus. Vale a pena ler o que ele diz. E é assim: adesão, olhar, compromisso, coração, amor, decisão, luz, afeição, felicidade, paz. Realidade, 2 pontos. Deus. E quanto Deus põe no nosso caminho, a começar por nós próprios, com defeitos, limitações, dons, indo até cada momento concreto, grande ou pequeno, da vida profissional e apostólica. Finalmente, com o coração de Deus, 2 pontos. E aqui está o mais sublime, o mais decisivo à alma da contemplação. E o mais difícil. Pôr de lado os meus próprios gostos e critérios e prazeres, por mais legítimos que sejam, para julgar exclusivamente na auscultação, acolhimento, execução, fruição da presença e emoções do Espírito em mim, com seus silêncios e noites, em autoesquecimento e em liberdade totais. Vou mesmo acabar, agora vou acabar. Eu ainda queria referir 2 aspectos, vou-me limitar a um primeiro e depois concluo, remato. Para concluir, são mais 2 aspectos, corroborados por outro material. Um diz respeito às linhas de força da tese que o Dr. Albino estava a tentar preparar sobre a pobreza da Igreja segundo o Vaticano II. Outro diria respeito a um projeto longamente sonhado e amadurecido de uma casa de retiros, um centro de espiritualidade, inicialmente pensado em função dos padres, mas depois alargado a todos os membros do povo de Deus, quer como objetivo, quer como participação e missão. Sobre o primeiro ponto, embora, como dissemos, não tenhamos até agora conseguido acesso ao material seguramente abundante dos 3 anos de trabalho para a sua tese, material que, à morte do Dr. Albino, terá sido confiado ao Dr. José Policarpo, existe um texto precioso da sua mão, publicado no número 200 da revista do Secretariado Diocesano da Educação Cristã do Porto, A Mensagem. É de abril-maio de 76. Era um número inteiramente dedicado à exortação apostólica, Evangelho Nunciano de Paulo VI. O Papa Montini, neste documento, no número 41, nesta exortação, fala do testemunho de pobreza, desapego e liberdade frente aos poderes deste mundo que a Igreja deve adotar. E fala também da importância a atribuir à evangelização dos povos como um dos sinais do Reino de Deus. Isto no número 12. Então, a propósito destas 2 passagens em que se sublinhava, que se falava da pobreza, foi pedido um comentário a esses pontos, tendo em conta os estudos que eu estava a fazer sobre a pobreza da Igreja. O texto fornecido pelo Dr. Albino tem como título Uma Igreja Pobre, Pátria da Liberdade de Comunhão. Ocupa 5 páginas da revista, mas em tipo de letra reduzidíssimo. Normalmente ocuparia 10 ou 15 páginas, em tipo de letra normal. Inclui, antes de mais, uma apresentação dos textos fundamentais do Vaticano II. E há textos que ele cita em que, apesar de tudo, o Concílio disse algumas coisas suficientemente fortes. Mas, para além disso, esses textos fundamentais são uns sobre a Igreja dos Pobres, quer dizer, a Igreja a serviço dos pobres, outros sobre a pobreza da Igreja, isto é, a Igreja pobre. Esta distinção é feita pelo próprio Dr. Albino. E depois indica 7 princípios base e conclui com alguns critérios e formas concretas. Especialmente interessantes se revelam, sobretudo à luz da introdução do Dr. Arlindo, da intervenção sobre o Dr. Narciso, os princípios que ele aponta, omitindo as múltiplas referências conciliares e os desenvolvimentos
Vou tentar, e vou concluir com isso, apontar aqui os 7 pontos de maneira telegráfica. Primeiro, Igreja principalmente dos pobres, entre aspas. O Concílio aponta claramente à Igreja, diz o Dr. Albino, o caminho da evangelização dos pobres, insistindo na sua principalidade e prioridade. 2. Evangelização integral, a realizar quer a nível da fé, quer a nível intratemporal, devendo este tender para a promoção profissional, cultural e social, mas sem deixar de envolver a assistência, que é urgente em tantos casos. 3. Pobre para evangelizar os pobres, entre aspas. Esta Igreja, que quer ser Igreja de todos, mas principalmente dos pobres, citação de João 23, tem ela própria vocação e dever de pobreza redentora e salvífica. 4. No dinamismo da caridade, o núcleo da relação do Deus de Jesus Cristo, e não há outro, é que Ele é, na história, por seu Espírito, amor em crucifixão pela força da ressurreição. Tudo isto, toda esta frase, está com hífen, amor em crucifixão pela força da ressurreição. Como se fosse um conteúdo único. A Igreja só tem razão de existir para ser instrumento desse amor, a desdobrar-se em justiça, beneficência, promoção, reconciliação e paz. E como viver do amor sem ir irresistivelmente até mais longe, até aos pobres, sem ser Igreja dos pobres. 5. Meios transitórios de graça e de eternidade. Dai de graça como de graça recebestes, aquilo que por preço algum se pode comprar ou vender. 6. Pátria da liberdade e da comunhão universais. Pobre diante das riquezas, das comunidades e das honras, a Igreja está chamada também a dizer não ao exercício dos poderes e à abolição dos privilégios deste mundo. Garantindo a liberdade do homem e da comunidade humana, a Igreja merece assim a sua própria liberdade temporal. Finalmente, pobreza e perseguição. O Concílio associa repetidamente a pobreza às perseguições e à cruz. É exemplo do que aconteceu com Cristo. Entre os critérios e as formas concretas a seguir, o texto prossegue com uma série de tópicos que seria demasiado longo de elencar aqui, embora o conteúdo merecesse. Concluo com a conclusão do Dr. Albino deste texto denso e vigoroso. Enuncio depois ao outro ponto. Escreve o Dr. Albino: a Igreja não coincide adequadamente com o mundo, mas é sacramento do mundo a salvar. Tenha ela, tenhamos nós, seus membros, suficiente inventiva e generosidade de despojamento, de serviço e de amor para significar a salvação do Portugal de hoje, abalado até aos fundamentos na necessária procura de uma ainda longínqua ordem nova, mais justa, mais livre e mais pacífica, com interferência decisiva do laicado, sem a qual ficariam inevitavelmente raquíticos o rosto da Igreja e a animação pacífica da ordem temporal. Passar a um momento de diálogo, de observações, de perguntas, eventualmente, sobre aquilo que ouvimos. Eu, antes de dar a palavra a alguém, queria só fazer uma ligeiríssima observação